John Dewey, final do século XIX, começo do século XX. A Revolução Industrial havia mudado a velocidade da vida, o alcance da produção, o modo de pensar. Mas as transformações demoraram a chegar à escola. Nessa época, surgiu John Dewey, filósofo, psicólogo e educador americano. Nasceu em 1859, numa cidadezinha em Vermont. Estudou na universidade daquele estado e tornou-se doutor pela Universidade Johns Hopkins, em Washington. Foi professor na Universidade de Michigan, depois na de Chicago e finalmente na de Columbia. Ao longo da carreira, defendeu a necessidade de uma aprendizagem mais ativa, mais participativa. Isto era importante para Dewey pelo seu compromisso com a construção da democracia norte-americana. Em A Escola e o Progresso Social, ele escreveu: quando a escola for capaz de levar as crianças a exercitarem a participação em uma comunidade tão reduzida quanto a própria escola, de impregnar nelas o altruísmo e de dar a elas instrumentos de uma autonomia efetiva, teremos a melhor garantia de que a sociedade no seu todo será digna, admirável e harmoniosa. O pensamento de John Dewey refletiu o pensamento liberal e a luta pela formação da democracia americana. Para ele, o aprendizado só se dá quando ideias são compartilhadas, e isso só é possível num ambiente onde não há barreiras à livre expressão do pensamento. Era por isso que não acreditava na escola de então, em que cabia ao aluno receber passivamente o conhecimento. Para Dewey, cabe ao aluno aprender a protagonizar na escola e no futuro como cidadão na democracia. É pela experiência, pela atividade, pela iniciativa que a criança realmente aprende. E quando adulto participará. Ou seja, é necessário partir de um problema sentido pelos alunos, analisar esse problema, pensar em alternativas de resolução, experimentar várias possibilidades e, finalmente, agir como prova final da solução. Para Dewey, cabe ao professor não expor o conhecimento que ele, professor, já tem, mas despertar o interesse do aluno, conduzindo o aprendizado por meio da experiência dele. Segundo Dewey, a educação escolar é mais do que uma preparação para a vida. É a própria vida, parte integrante e significativa da vida em sociedade, um processo colaborativo e participativo. Nos anos de 1930, Dewey se aposentou das atividades educacionais, mas continuou ativo, participando de eventos internacionais e publicando artigos e livros. Democracia e Educação, Escola e Sociedade e Experiência e Educação são algumas de suas obras de destaque. John Dewey morreu em 1952, aos 93 anos. Após influenciar muitos pensadores, entre eles o baiano Anísio Teixeira e o paulista Fernando Azevedo. Oi, 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 olha aquela bola, a bola pula bem no pé do menino. Eu diria que Dewey está mais presente na escola moderna, inclusive a escola brasileira, do que muitos de nós professores imaginamos. Descubram o que é para fazer. A ideia do Dewey de que ele vê a educação como uma forma de ensinar o aluno a pensar. Qual que é a barrinha do 9, Camila? Pega para a professora a barrinha do 9. Onde está a casa? A casa está na rua. A partir de Dewey, você tem uma educação voltada ou direcionada para o aluno, né? Ou seja, a partir do aluno, a partir do interesse do aluno, a partir da experiência do aluno. Onde está a cidade? Está do lado da floresta. Lembra do vídeo da internet Educação Progressiva nos anos 40, da aula anterior, que mostra a escola antes e depois das ideias de John Dewey? Pois então, a escola mudou ao longo do século XX, em parte por influência da filosofia do Dewey. E hoje, neste início de século XXI, qual a permanência do pensamento dele na educação? A equipe da Univesp TV viajou à cidade de Paulínia, no interior de São Paulo.
Aqui, no Colégio Lumen Verbi, as ideias de John Dewey aparecem dentro e fora das salas de aula. Dona Áurea? Tudo bom, Rodrigo? Como vai do Universo TV? Agora vocês vão fazer essa atividade. Esses alunos do terceiro ano estão assistindo a uma aula de matemática no Colégio Lumen Verbi. Descubram o que é para fazer. Será que assistir é o verbo mais correto? Porque, pelo que você pode ver, parece mais que eles estão participando da aula. Quem conseguiu levantar a mão? Conferiram? Então agora nós vamos fazer o plenário, tá? Então a professora vai chamar aqui e nós vamos fazer o plenário para todo mundo conferir os seus. A partir de Dewey, você tem uma educação voltada ou direcionada para o aluno, né? Ou seja, a partir do aluno, a partir do interesse do aluno, a partir da experiência do aluno. Marcos Vinícius da Cunha leciona na USP de Ribeirão Preto. Ele escreveu o livro John Dewey, uma filosofia para educadores em sala de aula. A partir daí, colocar o aluno em atividade, em ação, levantando informações, e aí o professor tem um papel fundamental de ajudá-lo a conseguir essas informações, os livros têm um papel fundamental, né? Hoje a televisão, por que não, né? Para chegar, o próprio aluno tentar chegar a uma solução, que é como o cientista faz. Vem aqui a Sofia. Vem cá, Sofia. Leia para a professora. Vocês, quantos dois têm? Você e o Lucas chegaram a que conclusão? Quantas barrinhas de 2 couberam dentro da barrinha do 6? 3. Pode marcar lá. Classe, vocês chegaram ao mesmo resultado que ela? Sim! Então, Quando o Dewey fala em aprender a pensar através de uma situação-problema. Que aqui nós vimos, todas as situações têm um problema, que eles estão chamando de desafio, para o aluno resolver, para o aluno buscar a resposta. 2, muito bem. Quem acertou? A ideia do Dewey de que ele vê a educação como uma forma de ensinar o aluno a pensar, né? E aqui todas as atividades estão preocupadas em direcionar o aluno para o saber pensar, o que ele está fazendo, por que ele está fazendo aquilo, qual o significado daquela tarefa, daquela atividade. Pega para a professora a barrinha do 9. Isso. O que está perguntando? O 9, quantos? 2. Qual que é do 3? Então, experimente para ver. A proposta de ensino do Colégio Lumen Verbi tem fundamento em um projeto pedagógico da década de 60, criado pelo governo do estado de São Paulo. Eram os ginásios vocacionais, que funcionaram de 1962 a 1969. Áurea Sigrist de Toledo Pisa foi diretora do vocacional da cidade de Americana, no interior de São Paulo. Em 1996, ela fundou o Colégio Lumen Verbi. A nossa escola quer ter os mesmos ideais que o vocacional tinha, de formação do homem enquanto elemento social, enquanto ser social, enquanto deve vivenciar muito cedo uma vida democrática, com escolhas grupais, com questão de representatividade. Esméria Rovai, que você já conhece, foi professora de artes da Escola Vocacional Oswaldo Aranha, na cidade de São Paulo. Para saber mais dos colégios vocacionais, assista ao programa complementar Movimento da Renovação Escolar nos anos 60. Muitas das ideias que também estavam postuladas em alguns princípios deweyianos, né? Eu acho que estavam realmente presentes na pedagogia do vocacional. Trabalho em grupo, o aprender pelo fazer, a integração teoria e prática, a metodologia de cunho científico. Entre os pioneiros da Escola Nova está justamente Anísio Teixeira. Foi ele quem trouxe o pensamento de John Dewey para o Brasil, no começo do século XX. Por isso, muito da filosofia de John Dewey está no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Como você sabe, Anísio foi um dos principais entusiastas do documento. Ideias do Manifesto de 32 se realizaram nos ginásios vocacionais.
Há algumas passagens no manifesto que nós podemos ler, citar, para comprovar, digamos assim, ou pelo menos para levantar a hipótese, né, da presença de John Dewey aqui. Diz o manifesto: é certo que, deslocando-se por esta forma para a criança e para os seus interesses móveis e transitórios, a fonte de inspiração das atividades escolares, quebra-se a ordem que apresentavam os programas tradicionais, do ponto de vista da lógica formal dos adultos, para os pôr, os programas, de acordo com a lógica psicológica, isto é, com a lógica que se baseia na natureza e no funcionamento do espírito infantil. Aqui está nitidamente presente aqui uma visão do Iana, inclusive no uso dessa expressão lógica psicológica, que é textual, né, do Dewey, né? E a ideia de valorizar os interesses, modificar o programa em função da criança, da lógica, chamada lógica psicológica, isto é, o modo como a criança pensa, isso é nitidamente deweyiano, pelo menos se pode interpretar assim.